Nós terminamos, na última semana, 2 semanas atrás, nós terminamos, então, de tratarmos a exposição dos 10 mandamentos em Êxodo 20. E os irmãos que estão atentos aí às exposições em Êxodo devem agora estar se perguntando por que um salto tão grande do capítulo 20 para o capítulo 25. E a razão é muito simples. Os irmãos podem perceber que os capítulos 21, 22, 23 e 24 são implementações da lei, as implementações dos 10 mandamentos, suas implicações, suas consequências, suas penalidades, enquanto lá no capítulo 20 nós temos os enunciados da lei moral. Nos demais capítulos nós temos aí os desdobramentos, a regulamentação da lei. Então é por isso que nós não vamos tratar minuciosamente cada um desses capítulos, até porque, à medida que os 10 mandamentos foram expostos, nós passamos por estes capítulos a fim de entendermos o que cada mandamento, que cada item da lei moral significava para o povo que o recebeu e quais eram as suas implicações na vida deles e nas nossas também. Nós entramos agora em uma outra parte do livro de Êxodo, que é a construção do tabernáculo, a construção do templo do Senhor, o santuário de Deus. A partir do capítulo 25, nós temos aí as ordenanças de Deus, o projeto e tudo mais para que o templo fosse construído. A partir do capítulo 35, é a construção propriamente do templo, como o povo executou a obra, e assim chegamos ao final de Êxodo. Então, essa é a parte final do livro, e nós não vamos nos demorar muito nela, porque os elementos que aqui estão apontam para um só, que é Cristo, e nós vamos tratar deles na perspectiva do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a falar sobre aquilo que é conhecido como lei cerimonial, o templo e os seus serviços, os seus ornamentos e tudo aquilo que estava presente no templo lá do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estudar os versículos 8 e 9 do capítulo 25, mas para termos um bom entendimento da passagem, nós vamos ler o capítulo 25, de 1 até 9. Preste atenção no que está escrito, para nós, então, termos o melhor proveito da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabra e pelos de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Leia comigo os 2 versículos finais desse trecho, 8 e 9. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós acabamos de ler na sua palavra que o Senhor escolheu morar no meio do seu povo. Nós sabemos que isso é um ato da sua graça e da sua bondade para com Israel e para conosco, o novo Israel, a igreja do Senhor. Nós queremos ver isso, ó Pai, de maneira mais clara e aplicada à nossa vida. É por isso que agora detemos os nossos ouvidos na exposição da sua palavra. Ó Deus, fala conosco, fala aos nossos corações.
nos convença, nos transforme, aumente em nós a esperança, a fé, nos constranja com o seu amor, nos faça ver Cristo, ó Pai, nos faça conhecer o nosso Redentor, o seu amor, a profundidade da sua santidade, a grandiosidade da sua obra redentora, para que tudo isso alcance o nosso coração e produza nele uma revolução que nos faz temer mais o Senhor e ser mais gratos e melhor servi-lo, ó Pai. Nesse instante, fala aos nossos corações, exalta Cristo, Santo Espírito do Senhor, diminui o homem, não permita que nem a vaidade do que fala, nem a altivez dos que ouvem, impeçam que a mensagem do Evangelho chegue ao coração, ó Pai. Mas com seu Espírito Santo, quebra-nos, humilha-nos e faz-nos ouvir a sua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos começar a falar sobre o templo do Senhor, sobre o santuário. E os versículos que nós lemos, eles são preciosos, porque nos diz qual é o intento do Senhor em construir, em mandar fazer um templo, mandar fazer um santuário. A razão é, diz o Senhor, para que eu possa habitar no meio deles. Para que eu possa habitar no meio deles. Revela o desejo de Deus de estar com o seu povo. É sempre bom nós lembrarmos um pouco daquilo que nós já temos visto aqui em Êxodo, sobretudo como Deus revela o seu nome. Deus é o Eu Sou, o Deus sempre presente, o Deus que sempre é, o Deus pactual, aquele que prometeu aos patriarcas que seria o Deus deles e o Deus dos seus filhos, e que cumpre e mantém a sua promessa, depois de muitos anos, tirando Israel do Egito, para ser Deus deles e Deus dos seus filhos. E o Eu Sou é o Deus presente, é o Deus que está com o povo. Quando começamos a nossa jornada aqui, nós vimos que Israel clamou ao Senhor, gemendo, clamando por libertação, e então Deus desce, porque ouve o clamor do seu povo. E o simples fato de Deus descer demonstra, revela-nos esse desejo de Deus de relacionar-se pessoalmente com o seu povo. Quando falamos de um Deus pactual, um Deus de aliança, nós estamos falando de um Deus que estabelece um relacionamento com o seu povo. Pacto, aliança, nós já aprendemos. Vamos ver se nós aprendemos mesmo, né? O que é pacto? É um... Está vendo? Tem que repetir mesmo, né? Então lá, pacto é um de que tipo? Descartável ou duradouro? Duradouro, que contém e as promessas você lembram, né? Os deveres, ninguém... Vamos de novo? Pacto é um relacionamento duradouro que contém promessas e deveres. Portanto, pacto é o quê? Um relacionamento. Então, quando Deus estabelece um pacto, Ele está estabelecendo um relacionamento. E o relacionamento que Deus quer não é um relacionamento distante, mas íntimo. E esta última fase no livro de Êxodo nos mostra justamente esse desejo que Deus tem de ter intimidade com o seu povo. Ele quer um santuário, uma tenda, um tabernáculo para morar no meio do seu povo. Isso é maravilhosa graça sendo revelada para nós. Mas então vamos estudar aqui o texto e ver as implicações e aplicações disto. Eu gostaria que os irmãos ficassem atentos para o que nós vamos estudar aqui. Primeira coisa que eu quero que os irmãos notem é que o Deus glorioso e santo decidiu morar com o seu povo. Eu quero que vocês guardem esses dois adjetivos, esses dois atributos de Deus, glorioso e santo. Deus, o Deus glorioso e santo, decidiu morar com o seu povo. E aí nós precisamos do contexto para entendermos esse texto. Vamos voltar um capítulo, lá no capítulo 24,
A partir do verso 12, eu quero mostrar para os irmãos o cenário onde Deus pediu, ordenou a Moisés que lhe construísse um tabernáculo. E esse cenário é muito importante para nós entendermos quem é Deus e a grandeza deste ato de querer morar com o seu povo. Então, lá no capítulo 24, a partir do verso 12, está escrito assim, preste atenção. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Agora eu quero que você leia comigo. A partir do verso 15, vamos lá? Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Por que o cenário é importante? Porque nos revela quem é Deus. O que aconteceu quando Moisés subiu ao monte? O monte foi tomado pela glória de Deus. Uma figura de fogo consumidor, que colocava pavor no povo, nós lemos em outros capítulos, quando contemplava o monte. Quando Moisés subiu a primeira vez ao monte, a mesma coisa aconteceu. Diz que o monte fumegava e o povo tinha medo de sequer aproximar-se do monte, porque tinha a noção exata de que Deus estava manifestando ali a sua glória e santidade. Até mesmo um animal, se encostasse no monte, seria apedrejado. O Deus Santo estava se manifestando, a glória de Deus estava ali. A figura, aqui do versículo 17, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte. A expressão fogo consumidor nos é familiar. Onde é que no próprio Êxodo, no livro de Êxodo, nós ouvimos uma expressão parecida como fogo consumidor? Quando Deus se manifesta, se revela a Moisés, onde? Na sarça que ardia, mas não se consumia. Ali havia um fogo consumidor que não consumia, figura da graça de Deus. Mas quando Moisés teve a visão da sarça e lá encontrou-se com o Senhor disse o que para Moisés? Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é... Por que aquela terra era santa? Porque Deus manifestou ali a sua glória. A glória de Deus é a manifestação da sua santidade. É por isso que no Antigo Testamento, quando nós vemos Deus se manifestar, geralmente são figuras aterradoras, fogo, saraiva, figuras que causam pavor em quem está diante do Senhor. Porque a santidade de Deus, a sua glória, ela é insuportável para nós. É este Deus santo e glorioso que resolve habitar no meio dos homens, que resolve habitar no meio do seu povo. Preste atenção nisso. É extraordinário que Deus, sendo glorioso e santo, cuja contemplação é tão maravilhosa que isso torna insuportável, ordene a construção de um santuário onde possa habitar no meio do seu povo. Nós lemos a história e às vezes não entendemos a solenidade, a gravidade, a profundidade de um ato. Deus, glorioso e santo,
habitar com pessoas como nós. Habitar na terra, deixar a sua transcendência ser totalmente outro, em nada comparado à humanidade, para se fazer imanente, estar conosco, entre nós, e em Cristo até palpável. Isso não é qualquer coisa. Essa não pode ser uma história cuja profundidade, a grandeza e a graça passe por nós, sem que nós sejamos tocados profundamente pelo que está acontecendo. O mesmo Deus que fez o monte fumegar com fogo consumidor e santo, é o Deus que desceu para habitar com o seu povo. Isso é maravilhoso e extraordinário. Tem algumas coisas que nós precisamos observar deste fato. O primeiro deles, para morar no meio do seu povo, Deus se submete à generosidade desse mesmo povo. Para morar no meio do seu povo, Deus se submete à generosidade do seu povo. E aí nós entramos no capítulo 25, propriamente dito. Versos 1 e 2, você pode abrir a sua Bíblia, Gênesis 25, 1 e 2. Veja o que diz. Vamos ler? Disse, Êxodo, né? 25, nós estamos em Êxodo, né? Êxodo 25, 1 e 2. Vamos ler? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Do que o templo ia ser feito? O santuário ia ser feito por meio de ofertas generosas. Veja o que Deus fala. Todo homem cujo coração o mover, o constranger a isso, você vai receber oferta. Para Deus habitar no meio do seu povo, Ele contou com a generosidade deste mesmo povo. Daqui a pouco eu digo onde eu quero chegar com isso. Segunda coisa, Deus submete-se a habitar em um templo material e sem glória, para estar no meio do seu povo. Deus submete-se a habitar em um templo material e sem glória, para estar no meio do seu povo. Versículos 3 e 7, aí de Êxodo 25, vamos ler? Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Do que era feito o templo e os seus utensílios? De coisas materiais, de coisas que se corrompem. Por mais preciosas que elas sejam, elas são coisas que se corrompem, são coisas materiais, são coisas deste mundo. É incrível que nós lemos na própria palavra de Deus que até os céus são impuros para Deus. Nós lemos na mesma palavra de Deus que Deus não precisa de coisa alguma, porque Ele é quem dá vida, respiração e tudo mais aos homens. Deus é santo e tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Nós lemos que Deus é eterno, tudo lhe pertence, Ele mesmo diz: minha é a prata, meu é o ouro. E então nós vemos Deus pedindo que se construa um santuário feito de materiais que se corrompem, pobres diante da sua glória, para habitar com o seu povo. Onde eu quero chegar? Por mais nobres que os materiais do santuário pudessem ser, eles jamais estariam à altura da glória de Deus. Diante dessa glória, mesmo o mais fino ouro é como escória. O que Deus fez aqui? Vocês conseguem pensar, imaginar o que Deus fez quando Ele manda
pessoas, por sua generosidade, doar bens materiais, a fim de construir um santuário onde ele pudesse habitar no meio do seu povo? Veja, nosso primeiro cenário, um monte fumegando com a glória de Deus. Nosso segundo cenário, um templo feito por materiais humanos. O que aconteceu aqui? Deus se humilhou. Deus admitiu entrar no que se corrompe. Deus admitiu participar daquilo que é mais pobre do que a sua glória. E olha, os melhores materiais aqui são selecionados a fim de simbolizar para o povo quão glorioso é Deus. Mas, por melhor que eles sejam, eles são muito pobres diante da glória do Todo-Poderoso. Deus, então, se humilha. Deus se rebaixa para estar no meio do seu povo. Dá para nós entendermos, então, o quanto Deus se comprometeu com o seu povo. E olhe, Ele não é apenas aquele Deus que desce quando o povo clama e geme, mas é um Deus que mesmo quando o povo está bem, sem gemer e sem clamar, ainda se agrada de estar com o seu povo, a ponto de deixar, ainda que simbolicamente, aquilo que para ele é uma das coisas, é a coisa mais preciosa, a sua própria glória, para habitar na humildade de um templo humano. Lá no Antigo Testamento, Deus disse que habitaria no meio do seu povo. Como é que nós vemos Jesus nisso tudo? Porque o templo não tem a ver conosco. O Antigo Testamento, ele sem o Novo não se aplica às nossas vidas. E eu gostaria que você olhasse estas mesmas coisas do Deus glorioso e santo que habita no meio do seu povo através de Cristo Jesus. Jesus é a glória e a humilhação de Deus. Jesus é a glória e a humilhação de Deus. Abra sua Bíblia em João 1,14. João 1,14. Vamos ler juntos? Calma, vamos lá? Vamos ler então? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Para nós, e para que e para onde aquele templo apontava? Logicamente, a Bíblia não se contradiz. Deus não habita em templos feitos por mãos, até porque não há templo que possa caber o Senhor, até porque Deus não tem matéria para caber em qualquer lugar. Deus, Ele não se limita a tempo e espaço, mas Deus entrou no tempo e no espaço, e habitou conosco. Em quem? Em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós vimos a sua glória. Porque João começa assim, e o Verbo se fez carne, melhor, no princípio era o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne, quem é o Verbo? Deus se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Hebreus 1,3, para você entender isso muito bem. Hebreus 1, verso 3. Vamos ler juntos? Ele, quem é esse ele aqui? Quem é o ele? Jesus, né? Os versículos 1 e 2 nos mostram isso. Ele
que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus é o resplendor, a expressão exata do ser de Deus. Aquilo que o templo intentava ser com as suas preciosidades, mas nunca conseguiu, porque não há nada deste mundo que possa manifestar com fidelidade a glória de Deus. Deus fez isso em Cristo. Em Cristo nós vemos a expressão exata do ser de Deus. A sua glória manifesta para os homens, a glória que nós vimos e se fez carne e habitou entre nós. Então, em Cristo, nós temos a glória de Deus revelada para todos nós. Mas em Cristo também, nós aprendemos que Deus se humilhou para estar conosco. E aí nós vamos abrir Filipenses 2, 5 a 9. Filipenses 2, de 5 a 9. Vamos ler? Todos juntos? Filipenses 2, de 5 a 9. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O tabernáculo que Deus escolheu para habitar entre nós foi a natureza humana. E a natureza humana que Cristo assumiu não foi a natureza humana como ela foi criada antes da queda. Foi a natureza humana caída, embora ele não tenha pecado. Uma natureza sujeita a enfermidades, uma natureza sujeita ao tempo, ao espaço, uma natureza sujeita a tentações, ainda que ele não tenha pecado, uma natureza que lhe dava cansaço, fome, limitações. A encarnação do Verbo, ainda que mostre a glória de Deus, humilha o próprio Deus. O que o texto diz? Cristo, sendo Deus, deixou a sua glória, esvaziou-se de si mesmo e se fez homem. Nasceu de uma mulher e sujeitou-se a tudo que os homens estão sujeitos, a tudo que os homens estão sujeitos. Ele entrou na história, ele entrou no tempo. O Senhor dos senhores fez-se servo, o autor da vida morreu. Ele se humilhou para estar conosco. Ele é chamado de Emanuel, o Deus conosco. O fato de Deus habitar conosco revela-nos sua bondade, fidelidade, graça e misericórdia. Seu desejo de buscar o que se havia perdido e redimir um povo para o fez ir às últimas consequências, humilhar-se, tornar-se homem, sofrer e morrer. Deus nos quer perto de si e, uma vez que não podíamos ir a Ele, Ele veio a nós. Deus, habitar conosco por meio da encarnação do Verbo, deve levar-nos a uma vida de amor, gratidão, confiança e serviço obediente, dedicada ao Senhor. O que eu quero que os irmãos percebam é a grandeza do ato
de Deus ter se feito homem e habitar entre nós. Ele não precisava fazer isso. Ele não tinha que fazer isso. Na verdade, se Deus pensasse como homem, Ele não faria isso. E não faria porque do outro lado, são pessoas que não, do outro lado do relacionamento, estão pessoas que não merecem esse relacionamento. Mas mesmo assim, nós rejeitando a Deus, mesmo assim Ele vai às últimas consequências e humilha-se, fazendo-se homem, simplesmente para entrar na mesma existência que nós temos, identificando-se conosco, padecendo por nós, obedecendo como deveríamos ter obedecido e sofrendo a penalidade como deveríamos ter sofrido. E finalmente nós nos encontramos salvos, porque Deus, que se fez homem, nos substituiu na cruz do Calvário. Isto é pura graça de Deus. Isso é ato de seu amor, bondade e misericórdia por pecadores que não merecem que Deus esteja com eles. Mas Deus quis estar conosco. Meus irmãos, há um amor profundo em Deus pelo seu povo. Um amor inexplicável. Que não há palavra, não há adjetivo, não há como quantificar, qualificar isso. Não há. Só o ato em si, só a contemplação da cruz, da encarnação do Verbo é que nos permite dimensionar, ainda que pobremente, a grandeza deste ato. O tamanho do amor, da profundidade, da graça, do desejo de Deus de estar próximo com aqueles a quem Ele criou e remiu pelo sangue de Cristo. Nós não poderíamos estar com Deus, então Ele veio estar conosco. Isso é bênção inigualável. Se você duvidar do amor de Deus um dia, se você duvidar de que Deus pode lhe guardar, se você duvidar da sua graça, no dia que você compreender esta mensagem, todas as dúvidas cairão por terra, porque Deus veio a nós para estar conosco, não importando que para isso Ele precisasse deixar a sua glória e humilhar-se. Deus habita conosco. Mas vamos para uma segunda implicação aí, uma outra coisa importante de se observar, no desejo de Deus de habitar com o seu povo, o Deus glorioso e santo decide morar com um povo pecador. Veja bem, nós vimos que Deus, glorioso e santo, decide morar com o seu povo. Um detalhe eu quero acrescentar aqui, é que este povo era pecador. Então eu quero que você vá agora para Êxodo, no capítulo 33. Êxodo no capítulo 33, nos versos de 1 a 5. Para você compreender o que está acontecendo aí, eu preciso lhe dar algumas explicações. Capítulo 25, Moisés sobe ao monte para que Deus revele a ele, ensine para Moisés como deve ser a adoração que o povo de Israel deveria prestar a Deus. Então ele dá a ordem para construir o templo, para os utensílios do templo, e a maneira como os sacerdotes iriam oferecer sacrifícios, tudo com muita minúcia, para que as coisas acontecessem da forma mais perfeita possível. Caso contrário, o culto simplesmente não seria aceito. Aí você chega no capítulo 32, o que acontece? Moisés está demorando demais. E o povo resolve adorar a Deus segundo a sua criatividade. E o que ele faz? Um bezerro de ouro. Chama Arão, o sacerdote, que deveria julgar entre o certo e o errado, na ausência de Moisés, e manda Arão fazer um Deus. E Arão prontamente faz. E enquanto Moisés está no monte ouvindo como se deve adorar a Deus, o povo está aqui embaixo, profanando o nome do Senhor, adorando-o de forma errada. Logicamente, o Deus que disse, não terás outros deuses diante de mim,
se ira profundamente. E a resolução de Deus é: eu vou acabar com este povo. Moisés, eu vou fazer uma grande nação a partir de você, e este povo agora vai ser exterminado da face da terra. Moisés, como um bom mediador, que representa o nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo, ele intercedeu pelo povo. E Deus decidiu que não iria matar o povo, mas ele tomou uma outra resolução. Ele disse que não iria andar com aquele povo. Quem ia guiar o povo até a terra prometida ia ser um anjo, não Deus. Deus não queria mais se envolver com aquele povo. E então nós chegamos ao capítulo 33, de 1 a 5, que é o texto que eu vou ler para os irmãos. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. O que Deus está dizendo para esse povo? A melhor coisa que eu vou fazer para vocês é não andar mais com vocês. Porque se eu me colocar no meio de vocês, do jeito que vocês são, eu só tenho uma alternativa: destruí-los com a minha ira. Queridos, Deus Santo, com pessoas pecadoras, no mesmo lugar, sem a mediação da graça de Deus, só resulta em uma coisa: morte. Morte, sofrimento, morte eterna. A punição final dos pecadores, chamada segunda morte, lago de fogo e enxofre, não é um lugar onde o diabo reina e castiga as pessoas. Lá o diabo também será castigado juntamente com seus anjos e todos aqueles que morrerem sem Cristo. Aquele lugar é um lugar onde a presença de Deus está, mas a graça de Deus está ausente. É só a justiça e a ira do Senhor, condenando as consciências e as almas constantemente, sem a misericórdia. A contemplação de Deus para um pecador, sem a intermediação da graça, é simplesmente insuportável. Quando Isaías teve a visão de Deus, lá no capítulo 6 do seu livro, quando ele viu o Senhor, ele fala: ai de mim. E a expressão ai de mim, ela significa uma sensação de que está sendo consumido, fragmentado, vaporizado. Ai de mim, eu vi o Senhor. Eu que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim. Deus está dizendo: um Deus santo, no meio de um povo desobediente, pecador, só dá em uma coisa: destruição. Eu não vou mais com vocês. Eu não posso andar com vocês. E essa é a grande realidade, meus irmãos. Como nós somos muitas vezes orgulhosos, achando que Deus cuidar de nós, estar presente, é algo que Ele nos deve. Isso não é uma dívida de Deus. A única coisa que nos é devido é morte. Esse é o salário do pecado. A dívida, os pagamentos que nós temos a receber por mérito, é morte.
é destruição. Nós não merecemos nem que Deus olhe para nós. Nós lemos um salmo hoje que diz que do seu santuário Deus baixou os olhos para nós. Há expressões tão graciosas na Bíblia como Deus se inclinou para me ouvir. Mas quem sou eu? Quem é este povo? É tão bom nós sabermos quem é Deus e sabermos quem nós somos, porque só assim nós entendemos o que é graça. Só assim entendemos o tamanho do favor imerecido que nos foi concedido. E só assim louvamos a Deus com coração sincero, seja na bonança, seja na tribulação, porque sabemos que o simples fato de Deus estar conosco, de Deus andar conosco, já é graça suficiente para as nossas vidas. Deus glorioso decide morar, habitar no meio do seu povo pecador. Só o Deus gracioso habita com pecadores. Só o Deus gracioso habita com pecadores. Aí no mesmo capítulo 33, a partir do verso 12, veja como esse fato é revertido. Eu vou ler. Diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Leia comigo. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Como sabemos que achamos graça diante de Deus? Não é no fato de que Deus anda conosco? Veja o que diz mais aí, verso 17. Disse o Senhor a Moisés, vamos ler? Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Então Deus diz: eu vou consentir em andar com vocês. Por quê? Porque você achou graça diante dos meus olhos. A concessão de Deus em habitar, em andar com o seu povo, é graça. Favor que nós não merecemos. Misericórdia concedida a miseráveis que não merecem misericórdia. Porque achaste graça, Moisés, eu andarei com o povo. O mediador achou graça diante de Deus, e Deus andou com o povo. Deus e homens em um mesmo lugar só é possível por causa da graça maravilhosa que retém sua ira e permite que pecadores permaneçam vivos na presença de Deus. É uma concessão graciosa Deus andar conosco. Engraçado, Moisés pergunta aqui: como é que eu saberei o caminho se o Senhor não andar conosco? Isso me faz lembrar que Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Alô? Ninguém vem ao Pai senão por mim. A graça de Deus é porque Cristo, em sua morte, conquistou méritos para que Deus, por meio dele,
abençoe o seu povo. É sempre bom lembrarmos que temos um mediador. E sem o mediador nós não temos nada. Só que mais privilegiados do que o povo no Antigo Testamento, nós somos, porque o mediador que temos é o próprio Filho de Deus, perfeito varão, que cumpriu a lei, que sofreu a pena e deixou para nós a graça de Deus estar conosco, nele mesmo. Mais uma vez, voltando para João 1,14, esse é um bom texto para você decorar, se já não o fez. Está escrito assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça. Cheio de graça. Jesus Cristo é a graça de Deus revelada a pecadores. Só por meio da mediação graciosa de Cristo, Deus pôde habitar entre nós e nós permanecemos vivos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso deve nos fazer louvar ao Senhor Jesus Cristo e amá-lo profundamente. O que estou mostrando para vocês, irmãos, é que no passado, desde o passado, o Senhor vem anunciando o Evangelho. O templo, o santuário, tudo aquilo era uma forma gráfica, uma sombra, figura da plenitude da graça de Deus que iria se manifestar em Cristo. Então Cristo veio a nós, Deus desceu para estar conosco, por graça. Isso não é merecido, Deus quis que nós estivéssemos com Ele, então Ele veio a nós. Igreja do Senhor, a compreensão disso é o que nos faz louvar. Enquanto não compreendemos a graça, o nosso culto, a nossa vida, a nossa dedicação a Deus, ela se torna vazia, um simples exercício de tradição. Mas finalmente, quando o nosso coração se aquece com a mensagem do Evangelho, nós temos verdadeira esperança, o louvor é sincero, o coração é desejoso pelo Senhor. Então a nossa oração, quando compreendemos o que Deus fez por nós, quando podemos compreender a grandeza da sua graça, que é muito maior que a grandeza do meu próprio pecado, por isso ela o cobre, é clamar ao Senhor: Pai, constrange-me com o seu amor. Pai, faça-me amar Cristo, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, que eu possa ser grato pelo simples fato e extraordinariamente gracioso de o Senhor desejar habitar comigo. E nós vamos ver nos próximos sermões que Deus não apenas está entre nós, mas Ele está em nós, habitando com o seu Espírito, em nossos corações. Isso é graça do Senhor. Então eu quero terminar fazendo duas aplicações a respeito da importância de um Deus glorioso, santo e gracioso habitando com o seu povo. A aplicação é uma com dois desdobramentos. A aplicação é: Deus sempre estará conosco. Por quê? Porque Ele escolheu estar. Porque Ele quis estar. O bom de nós compreendermos graça é que nós entendemos a motivação de Deus. Se não fosse por graça, fosse por qualquer coisa em nós, em faltando esta coisa, nós estaríamos perdidos. Deus nos abandonaria. Mas é por graça. É porque Ele quis estar apesar de nós. Ele quis estar conosco. E Ele prometeu estar conosco. O seu pacto, a sua aliança em Cristo é estar conosco, hoje e eternamente. Então Ele sempre estará conosco. Isso traz esperança, traz confiança, aqui e no porvir. Isso nos faz enfrentar a vida com os seus dilemas, problemas, dificuldades, decepções, frustrações.
Isso nos faz louvar a Deus em qualquer circunstância, porque almejamos aquilo que está por vir, e o que está por vir é a presença graciosa de Deus de uma forma como nunca nós experimentamos. Isso também nos faz enfrentar a morte, porque a morte para nós não será o fim, mas finalmente a morte é aquilo que é necessário para o cristão adentrar os céus e estar com o Senhor. É o momento em que o Pai nos chama para a sua casa, para estarmos com Ele, em um quarto, num aposento que Ele tem preparado, estarmos à sua mesa, usufruirmos da sua gloriosa presença. E a grande maravilha do céu não é o lugar, não são as pessoas que estarão lá, mas a pessoa que estará lá, Deus. Em Cristo nós estaremos no Senhor. Primeira coisa, Deus estará sempre conosco, Ele estará conosco aqui e agora. Nós não somos um povo com esperança para o futuro apenas, mas já podemos gozar a esperança por causa da presença de Deus conosco aqui e agora. Mateus 28, 20. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus 28, 20. Nós vamos ler a parte B do versículo. Então, depois da primeira frase, ponto, a segunda parte é que nós vamos ler. Porque é isso que eu quero que você guarde em sua mente. Não que a outra parte não seja importante. Vamos ler então? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Do século, até que essa era termine, até que esse tempo ímpio, neste mundo posto no maligno, até que isso chegue ao fim, nós nunca estaremos sós. Ele estará conosco. Sabe, meus irmãos, isso é importante você saber, sabe por quê? Porque nós às vezes pensamos que Deus prometeu aquilo que Ele não prometeu. Ele não prometeu uma vida feliz, Ele não prometeu uma vida sem problemas, Ele não prometeu uma vida sem enfermidades, Ele não prometeu uma vida próspera, sempre próspera. Ele não prometeu que a vida para um crente em especial neste mundo seria fácil. Esta não é uma promessa que se encontra na Bíblia, mas Ele prometeu que estaria conosco. Em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer circunstância, boa, ruim. Então, quando você ouve, aprende sobre o desejo de Deus habitar conosco, e Ele fez isso de uma forma profunda, verdadeira, real, em Cristo, e você ouve a promessa que Ele não veio de passagem, mas Ele veio para ficar conosco, você tem esperança, porque ainda que seu pai, sua mãe lhe abandonem, Ele não lhe abandonará. Ainda que os seus dias sejam difíceis, como quem caminha num deserto, Ele será a sombra sobre a sua cabeça. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o seu cajado e a sua vara lhe consolarão. Ainda que todos lhe persigam, ainda que todos lhe rejeitem, Ele estará com você. Você pode passar pela fome, pela nudez, pela perseguição, pela espada, por opressões espirituais, você pode passar por tudo isso sabendo que nada, absolutamente nada, nem aqui, nem no porvir, nem seres dessa terra ou do campo espiritual, absolutamente nada, nem ninguém poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele prometeu que estaria com você. Os seus dias, ainda que você não tenha ao certo a perspectiva do que virá pela frente, isso não importa. O que importa, Deus estará com você a
até a consumação do século. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é o nosso conforto, quem pode de fato nos abater? Se Deus é a nossa esperança, nós podemos até muitas vezes passar por dificuldades, mas nunca experimentaremos o desespero. Porque Ele falou: eis que eu estou convosco todos os dias. Até neste dia que talvez você esteja passando e se perguntando: onde está Deus? Você pode não ver nem perceber, mas o Deus que é fiel está com você. Mas não é só isso, porque o porvir também nos aguarda, e Deus disse que estaria conosco na eternidade também. Apocalipse 21, de 1 a 4, nós lemos no começo do culto. Diz assim a palavra do Senhor: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós somos aquelas pessoas que aguardam o dia que o Senhor baixará com a sua cidade e habitará conosco. O dia em que a promessa de que estará conosco passará o limite que Ele deu, de ser até a consumação do século, para entrar na eternidade. Nós estaremos com o Senhor. Melhor, sendo fiel ao que a palavra diz, o Senhor habitará conosco, em sua cidade santa, e lá nós teremos lugar com Ele. E nessa nova existência, a presença do Senhor é tão poderosa, tão abrangente, tão graciosa, que simplesmente nesse lugar não poderá existir o mal. Lá não haverá pecado, lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá não haverá enfermidade, lá não haverá pranto, porque tudo passou. E agora o que há é a presença de Deus, restaurando todas as coisas, a começar das nossas próprias vidas. Porque lá no Antigo Testamento, nós lemos que Deus quis morar com o seu povo, e o seu desejo não passou. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Ele está redimindo um povo que habitará com Ele, porque o grande desejo de Deus é habitar no meio do seu povo. É isso que nos aguarda, e isso é graça maravilhosa do nosso Deus. Que o Senhor, a sua presença, seja o seu conforto, seja o motivo do seu louvor, seja a alegria que invade a sua alma, seja o regozijo do seu coração, a sua esperança, o seu tudo. E você guarde no seu coração essa doce promessa já cumprida de que Deus está conosco em Cristo Jesus. Que Ele seja louvado por isso. Curve sua cabeça, ore ao Senhor.